Olá, Sandra Gasparotti, Dexcast, 11 de fevereiro de 2025. Você precisa compreender o que é geopolítica. O assunto é urgente e profundo. Geopolítica move o mundo e molda nossas vidas sem que sequer percebamos. Portanto, vamos simplificar o assunto. Comecemos pelo reino animal, pois apesar de sermos mamíferos, somos racionais. E é essa razão que nos torna diferentes dos outros seres. Mas aqui está o ponto. Tanto os homens quanto os animais, em diferentes momentos e necessidades, demarcam seus territórios, lutam pelo que acreditam ser seu espaço no mundo. É instintivo. Caim matou Abel pelo território da aceitação divina. Ele matou porque sentiu ameaça sobre seu território mais valioso, sua identidade e posição diante de Deus. A Guerra de Troia, por exemplo, não foi apenas uma disputa por Helena, mas um conflito estratégico pelo controle das rotas comerciais no Estreito de Dardanelos, um ponto crucial para o poder econômico da época. Em cada página da história, a disputa por poder sempre foi combustível que moveu as grandes civilizações. Olhemos para o século XV e XVI. Portugal dominava o Império Global, controlando rotas comerciais e territórios em todos os continentes. A Primeira Guerra Mundial dissolveu impérios inteiros, mas também redesenhou o mapa do mundo. A Alemanha perdeu território, surgiram novos países, como Áustria e Iugoslávia, e fronteiras foram reescritas em regiões do Oriente Médio e Europa. A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria mudaram ainda mais os rumos da história. O mapa mundial, ele foi alterado dezenas de vezes em um único século. E o que isso nos diz? O poder está em constante disputa. E se olharmos para Roma, veremos o império que expandia suas fronteiras não apenas pela guerra, mas pela romanização. Eles não só conquistavam, mas ofereciam cultura, cidadania e infraestrutura. Muitos reinos e cidades se entregaram a Roma não por medo, mas pela promessa de algo maior, proteção, desenvolvimento, um futuro melhor. Às vezes uma guerra sem armas, apenas com palavras, promessas e manipulação. Hoje o cenário é bem parecido. Mas quem está por trás do grande jogo? Quem se esconde nas sombras manipulando os bastidores da história? A resposta, acredite, está diante dos nossos olhos. O Brasil, rico em recursos naturais, está sendo invadido lentamente por uma China que se mostra tanto parceira comercial quanto conquistadora. A geopolítica é a verdadeira guerra que não vemos. E tudo o que nos distraímos com debates superficiais sobre gêneros, cotas ou até mesmo discursos vazios sobre meio ambiente está sendo usado para nos manter calados, silenciar nossa luta por nossa terra, por nossa soberania. Cristóvão Colombo, por exemplo, buscava novas rotas comerciais porque as potências de sua época, Portugal e Espanha, eram rivais em uma disputa por comércio e poder. Mas a China hoje age de maneira mais sorrateira, procurando conquistar por meio de acordos diplomáticos, manipulação e controle de recursos estratégicos. No fundo, o que está em jogo é o controle de riquezas e o desenho do futuro mapa do mundo. E qual o nosso papel nisso tudo? O que podemos fazer? A resposta é clara. Não nos deixar ser parte do rebanho, não ser mais um. Sócrates nos ensinou que em uma sociedade que valoriza a justiça, as instituições florescem. O que está acontecendo então? Estamos em um jogo de manipulação onde o controle da nossa mente é o maior troféu. E se deixarmos isso acontecer, seremos nada mais que colonos modernos entregues sem voz, sem poder. Nós, os cidadãos, podemos mais do que imaginamos. Podemos entender o que está acontecendo e agir. Podemos não aceitar as mentiras que nos vendem, as distrações que nos mantêm apáticos. Podemos lutar por uma nação livre que não seja dominada por interesses estrangeiros. Não somos e não devemos ser meros peões em um jogo que não escolhemos. Podemos ser os protagonistas da nossa própria história. Ousem pensar fora da caixa, ousem ler, questionar, agir. A verdadeira revolução começa em nossa mente. Não sejamos animais que seguem manada, tenhamos princípios e, acima de tudo, preservemos o que é fundamental: nossa dignidade, nossa história, nossa cultura. Somos herdeiros de um país grandioso. Não permitamos que ele seja arrancado de nós.
Mergulhe nos livros, na história, em tudo que possa abrir sua mente para a verdade. O futuro que queremos começa em sua mente, com você. Começa agora. Até a próxima.